Boa noite com Maria, 5 de janeiro, a paz de Jesus. Eu sou a Alessandra, responsável pelo canal, e estamos aqui para meditar o devocional Boa Noite com Maria. Você já pode pegar o seu devocional, seu caderno, a sua Bíblia, para que possamos dar início à nossa reflexão deste dia. Hoje o tema é Ensina aquele que pratica o ensinado. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para vir nos guiar, para vir acalmar o nosso coração, desacelerar, que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a mensagem, acolher a mensagem, tocar nos nossos ouvidos para tudo aquilo que nós vamos ouvir, tocar no nosso coração para acolher a palavra de Deus que germina, que faz gerar vida. Então, vem Espírito Santo sobre nós, é o que pedimos. Vem Espírito Santo nos fortificar, nos animar. Estamos aí no início do ano e quantas coisas já estão acontecendo, mas que independente das circunstâncias, independente das situações, independente de tudo aquilo que está à nossa volta, que possamos ter o nosso foco em Jesus, que possamos ter o nosso foco na palavra. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda, nos ilumina, venha nos dar brandura, venha nos dar quietude, porque nós queremos acolher a Tua voz, acolher a Tua palavra. Amém. E o título, como eu já disse, Ensina aquele que pratica o ensinado. O que isso quer dizer? Eu quero trazer aqui 3 perspectivas através desse título. Primeiro, precisamos ter coerência e ser exemplo. Quando quem ensina pratica o que diz, o ensinamento ganha peso e credibilidade. Sem a prática, as palavras tornam-se vazias ou hipócritas. Isso chama muita atenção para nós cristãos, como católicos. É preciso a gente se confrontar diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que eu vivo. Eu sou uma pessoa coerente, eu dou exemplo? Porque é muito fácil a gente ser religioso, ser católico, ser fervoroso dentro da igreja. Mas quando nós saímos? Isso é uma pergunta que fica para cada um de nós. Quem sou eu? Que cristão sou eu no meu trabalho? Que cristão sou eu na rua, na faculdade, com os vizinhos? Uma segunda perspectiva é a prática como o aperfeiçoamento do saber. Quem pratica o que ensina possui um entendimento muito mais profundo e pé no chão. Por isso que nós temos que ter contato com a palavra de Deus, com as coisas da igreja todos os dias, porque nós vamos aprendendo, vamos nos aperfeiçoando. E o terceiro ponto, o ciclo de aprendizado: aprender, praticar e ensinar. Eu preciso aprender tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que está ao meu alcance. E eu preciso praticar para que isso se torne uma verdade. E eu também preciso ensinar. Seja você que é de uma pastoral, seja você evangelizando na internet, seja você dando o seu testemunho. A palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Uma passagem muito conhecida e que vai falar muito aos nossos corações. João 13, 15, que diz: Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Essa passagem remete quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Aquela passagem linda que nós vivenciamos na quinta-feira do lava-pés. E eu quero fazer algumas observações a partir desse versículo. Jesus realiza um dos atos mais impactantes de seu ministério. Ele, o Mestre e Senhor, ajoelha-se para lavar os pés de seus discípulos. Naquela época, somente os escravos eram que faziam isso. Mas Jesus, como humilde, que não apenas falou sobre amor, ele deu uma forma visível ao amor. Jesus não governa de um trono distante, mas de uma posição de serviço. Jesus estabelece aqui o padrão. O critério de autenticidade do discípulo é a imitação do Mestre. É preciso que eu e você imitemos Jesus, o nosso Mestre e Senhor. É fácil? Não é fácil, mas é possível se eu pratico, se eu busco. Vivenciar esse devocional é mergulhar. Vivenciar esse devocional é tentar absorver o máximo da palavra de Deus para que eu possa colocar em prática. Porque esse é o desafio. Só pode ensinar com autoridade aquele que pratica o que Jesus ensinou.
Isso é uma frase que me chamou muita atenção quando eu preparava a meditação desse devocional, porque muitas das vezes a gente quer falar de algo, mas a gente não vive. Muitas das vezes a gente quer ter opinião para tudo e a gente não conhece o contexto. Por isso que é importante, você que pode, você pega João capítulo 13 e lê o que vem antes, lê o que vai depois dos versículos, para que você possa entender o contexto, para que você também possa mergulhar. Esse momento devocional é só uma introdução, apesar de eu falar de todo o conteúdo, mas é uma introdução para que você possa cada vez mais ter fome e sede da palavra. Que isso seja despertado em cada coração que me ouve, a começar pelo meu coração. Que cada dia eu tenha fome e sede pela palavra. A frase de hoje diz assim: tente em tudo ser alívio, nunca peso. Uma frase forte, muito forte. Ou somamos mais carga aos ombros dessa pessoa ou ajudamos a sustentar a estrutura dela. Sabe aquele ditado, se não for para ajudar, não atrapalha? É mais ou menos isso que a frase quer dizer. Eu preciso ser alívio e não ser um peso. E não ser mais um que vai criticar. Eu não posso ser mais um que vai jogar lenha na fogueira. Muitas das vezes é isso que nós estamos vivendo dentro da igreja, fora, na internet, em tantos lugares. E quando nos tornamos peso? Lembra que a frase ela fala de ser alívio e ser peso. Mas quando nos tornamos um peso? Quando somos críticos demais. Nem toda crítica é para ser falada, nem toda crítica é para ser anunciada, porque de repente a outra pessoa não está pronta. Lembra que ontem nós falávamos sobre essa questão de que Jesus está conosco, que eu preciso ser reflexo, e muitas das vezes nós falamos no dia 3 também sobre a questão da correção, que a outra pessoa às vezes não está pronta para essa correção, é um processo. Então, muitas das vezes a gente precisa pensar um pouco antes de falar, para não ser peso, para que a nossa palavra não seja peso, para que as nossas atitudes não sejam peso. Um outro ponto também que nos leva a ser um peso é quando reclamamos de tudo, é quando exigimos mais dos outros. E isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo, hora ou outra, é peso. Mas eu preciso parar e pensar assim: eu preciso lutar para não ser peso e ser alívio. Quando Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos na sua última ceia, um pouco antes de chegar aquele momento, os discípulos estavam naquela disputa: quem é maior? Quem é dos discípulos, tipo, o melhor? Aquele que Jesus confia, aquele que quando Jesus for dar um cargo, vai ser essa pessoa. Meio que eles estavam naquela disputa, naquela conversa. E Jesus fala: não tem esse negócio de cargo, não tem esse negócio de reconhecimento. Pelo contrário, vocês precisam servir uns aos outros, para que ninguém seja peso, para que ninguém seja pedra de tropeço. Pelo contrário, sejam ajudadores. E se a gente começar a pensar em ser alívio para o outro, nós vamos começar a não ser peso. Porque ou eu sou peso ou eu sou alívio. É simples assim. A nossa mensagem não, né? A mensagem do livro que o padre escreveu, ele escreveu assim: todas as vezes que nossos ensinamentos não forem acompanhados de exemplos e vivência prática, lançamos palavras ao vento. Não podemos exigir dos outros aquilo que não fazemos. É aquela questão. Falar é muito fácil, mas dar exemplo é que é a dificuldade. Mas só é dificuldade uma vez que eu não busco, uma vez que eu não tenha sede e fome da palavra. Aí se torna difícil. Porque se eu busco a Deus, se eu me alimento de Deus, eu vou falar daquilo que o meu coração está cheio. E ele vai estar cheio de quê? Da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Não ensinar para apontar, mas ensinar mostrando, indicando, ajudando, auxiliando. Essa é a nossa função. Continuando no texto.
O meu filho Jesus não só catequizava os seus discípulos, mas, sobretudo, vivia com radicalismo tudo aquilo que pregava. A sua autoridade estava justamente nesta coerência. Percebeu que radicalismo e coerência sempre vão andar juntos, porque eu preciso viver na coerência, e para chegar a esse ponto, muitas das vezes eu tenho que ser radical. Mas o que é ser radical? É dizer não, não ao pecado, não às minhas querências, não às minhas vontades, não fazer coisas que vão contra os mandamentos, não fazer o que está todo mundo fazendo, não ir na onda dos outros. Ah, porque fulano fez, porque fulano postou, porque fulano disse isso, porque fulano está vendo isso, eu vou ver. Não, é essa radicalidade. E é por isso que muitas das vezes a pessoa ela é muito radical e condena todo mundo, ou ela é super liberal e também condena todo mundo. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Mas eu preciso viver a coerência. E para viver essa coerência eu preciso aprender a dizer não. Não ser um peso. Não ser aquele que está indo na onda de todo mundo. Continuando. Desconfia de quem tem resposta pronta para tudo. Dar opinião sobre a vida alheia é fácil, mas em geral são opiniões vazias, pois existem situações muito mais complexas que não poderão ser resolvidas com um simples "eu acho que". Meu filho, não coloca peso na vida de ninguém, seu auxílio. Se não puderes ajudar efetivamente, não atrapalha. E não torna com tuas cobranças e exigências a vida do outro mais pesada do que já é. Lembra-te de refletir antes se vives aquilo que estás exigindo. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, algo que já me deixou muito desnorteada, que foi no trecho que diz: pois existem situações muito mais complexas que não poderão ser resolvidas com um simples "eu acho que". Nós estamos numa era que a gente quer ter opinião para tudo, a gente quer saber de tudo, a gente quer acompanhar tudo, a gente quer estar por dentro das principais novidades, queremos estar atualizados. E quando o Espírito Santo, eu ia meditando isso, o Espírito Santo já ia falando ao meu coração, e ele disse assim, que eu quero compartilhar com você: troque o "eu acho que" pelo silêncio. Por quê? Porque a gente não precisa saber de tudo. Porque a gente não precisa dar opinião de tudo. O que importa o que o outro pensa? Tem uma santa, eu não lembro agora se é Santa Teresinha, que diz: não importa o que os outros pensam, eu preciso me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus está me vendo? Lá do alto está me vendo. Será que Ele está aprovando o que eu faço? Será que Deus aprova aquilo que eu faço, o meu comportamento? Será que Deus aprova e Ele está dando ali o seu joinha diante do meu comportamento com as pessoas da minha casa, no meu trabalho? Será que Deus está contente com o meu testemunho? Com a minha coerência, eu que se diz cristã, que defendo a vida, mas muitas das vezes, mas nessa situação, nessa ocasião, e a gente vai abrindo mão, e a gente vai dando concessão, e hoje esse devocional é para nos ensinar a fazer aquilo que Jesus fez, mas para isso tem um preço. Tanto tem um preço que Jesus ensinou, os discípulos meio que ficaram encantados porque Jesus estava ali lavando os seus pés, mas a ficha só caiu depois que Jesus ressuscitou. E a ficha só mesmo caiu e selou quando o Espírito Santo veio sobre eles, que aí não teve mais medo, não teve mais cadeias, não teve mais nada. Eles saíram em missão e mesmo que eles fossem torturados, mesmo que eles fossem mortos, eles pagaram o preço. Então, diante dessa mensagem, será que eu estou sendo coerente com a minha fé? Isso aqui não é para apontar o dedo, não. Isso aqui não é para falar assim, olha, você... Não, nada disso. Isso é para nos confrontar. Essa palavra confrontamento, ela tem caminhado comigo desde o ano passado. Porque a todo momento eu preciso me confrontar. É o Espírito Santo falando: Alessandra, acorda. Alessandra, muda de atitude. Alessandra, precisa de conversão. Todos os dias.
Não é porque eu participo da igreja, não é porque eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, que eu senti o arrepio, que eu chorei, que eu vibrei, que eu gritei, que eu levantei os braços e tá muito bom. Sim, mas todos os dias eu preciso me alimentar. Todos os dias eu preciso buscar a Deus. Então percebe que esse devocional é para mergulhar, é para nos chacoalhar. É isso que o Senhor está chamando a cada um de nós. Ele não quer simplesmente falar que nós estamos errados, não. Ele quer nos ensinar a corrigir a nossa rota, os nossos passos. Porque, meus irmãos, para conquistar o céu, e os santos falam muito disso, para conquistar o céu é uma luta, e essa luta é diária. A gente não pode achar que o céu já está garantido. É uma luta diária. Por isso, troque o eu acho que pelo silêncio. Ele vale ouro. A palavra-chave de hoje é opinião. E uma coisa que eu anotei, quando eu li a palavra-chave, eu já anotei. Eu não preciso ter opinião para tudo e nem querer ficar opinando. Isso vai mudar? Aí eu lembrei a história, eu não vou contar a história que eu não lembro dela exatamente, mas eu lembrei a história da peneira, que você sempre pergunta se isso vai fazer bem, se isso vai edificar, se isso vai agregar alguma coisa, vai trazer algum benefício para você. Porque caso ao contrário, vamos silenciar. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos coerentes e a silenciar, amém? Vamos fazer a oração final. A oração que a partir de toda essa meditação, o Espírito Santo foi me ajudando, foi me iluminando e eu trago aqui para que a gente possa selar esse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai de infinita misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti com o coração grato pelo Teu Evangelho vivo. Agradecemos, Senhor Jesus, não apenas pelas palavras de vida eterna, mas acima de tudo pelo Teu exemplo. Agradecemos porque o Mestre e Senhor da Glória não teve receio de se curvar, pegar a toalha e lavar os pés sujos dos Teus discípulos, ensinando-nos que o maior é aquele que serve. Ajuda-nos, Pai, a viver a verdade contida nas Escrituras, que só podemos ensinar com autoridade aquilo que praticamos. Que a nossa vida seja um espelho coerente do que cremos e não apenas uma teoria vazia. Que o nosso testemunho silencioso, feito de gestos de serviço, fale mais alto que 1000 palavras. Dá-nos a sensibilidade do Espírito Santo, para que possamos em tudo ser alívio e nunca peso na vida das pessoas ao nosso redor. Tira de nós o orgulho, a impaciência e o egoísmo, que nos fazem impor cargas desnecessárias sobre os ombros de nossos irmãos. Que a nossa presença, as nossas palavras e as nossas atitudes possam aliviar o cansaço, diminuir a ansiedade e trazer um pouco da Tua paz ao mundo tão sobrecarregado. Capacita-nos a carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a Tua lei, que é a lei do amor. Que ao final de cada dia possamos ter a consciência tranquila de que imitamos o Teu gesto, sendo humildes servos, aliviadores de fardos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre e exemplo. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã para continuarmos um momento devocional. Fique com Jesus.